Olá, que bom que você veio até aqui para a gente falar agora de um assunto muito importante. A gente vai fazer um bate-papo rápido, mas bem revelador, sobre um assunto que gera dúvidas sobre a maioria das pessoas que precisam lidar com os monitoramentos em emissões atmosféricas de chaminés industriais. Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre como é que a gente localiza os pontos de amostragem nas chaminés industriais ou nos dutos. Vamos lá? Inicialmente, a gente precisa entender qual a importância, né? Por que a gente precisa definir altura, definir disposição dos pontos de amostragem para monitoramentos ambientais em chaminés industriais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as chaminés industriais são dispositivos utilizados para jogar na atmosfera os poluentes que são indesejados ao processo. Então, o subproduto daquilo que foi processado já, que não é mais desejável lá no processo, são exauridos para a chaminé e são lançados na atmosfera. Então, esse processo de lançamento de poluentes faz com que a gente preste atenção em alguns momentos que existem na chaminé. Então, a gente tem que fazer um processo agora de imaginação, de observar a chaminé, fazer um recorte da chaminé. E na chaminé, a gente tem dois momentos muito interessantes do ponto de vista do fluxo, que é na entrada dos gases na chaminé e lá na saída para a atmosfera. Lá na boca da chaminé, na saída da chaminé para a atmosfera, é que a gente vai ter esses dois momentos que a gente precisa observar. O que é que acontece nesses dois momentos? O que é que esses dois momentos têm em comum? Eles têm, são nesses momentos que acontece a turbulência no fluxo gasoso. Então, quando os gases eles saem do equipamento e entram na chaminé, ao ter contato com a chaminé, ali na saída do exaustor, existe uma turbulência do fluxo que vai fazer com que os gases, obviamente, eles fiquem em uma condição que não é apropriada para a amostragem. E ao se aproximar da saída da chaminé para a atmosfera, lá bem pertinho da boca da chaminé para a atmosfera, é onde os gases voltam a ficar turbulentos. Então, nesse caminho que o gás percorre da entrada da chaminé até a saída da chaminé na atmosfera, ele passa por um processo de ajuste do fluxo. O fluxo ele vai subindo a chaminé e ele vai se ajustando. E ele vai deixando de ficar turbulento e chega num momento que ele fica numa condição de fluxo que a norma chama de fluxo não ciclônico. E é exatamente aí, exatamente nesse momento, onde os monitoramentos ambientais eles devem ser realizados. Então é por esse motivo que a gente precisa localizar bem o ponto de monitoramento em chaminés ou dutos, porque se a gente localizar esse ponto errado, a gente vai incorrer, obviamente, em um erro, vai aumentar o risco da gente estar coletando coisas e dizendo uma realidade que não é a realidade que reflete o que a chaminé está emitindo. Então, para que a gente tenha os monitoramentos, é preciso que a gente tenha essa condição de fluxo. Essa é a primeira premissa que a gente tem que ter antes de saber onde vamos localizar os nossos pontos. Então, entendido essa história de turbulência de fluxo ciclônico e fluxo não ciclônico, agora a gente precisa entender um conceito muito simples, que é o diâmetro interno da chaminé. A gente precisa ter na mão esse número. Para a gente calcular a altura do ponto de amostragem, é preciso que a gente saiba qual é o diâmetro interno da nossa chaminé. Então, para chaminés que tem, obviamente, que são construídas por chapas metálicas, que é muito fina, a chapa é praticamente insignificante, o diâmetro interno é praticamente o diâmetro externo, isso não vai fazer diferença no cálculo. Mas a gente tem que tomar cuidado com as chaminés de alvenaria, com as chaminés maiores, as chaminés que precisam de uma estrutura maior para que elas se mantenham equilibradas no chão da indústria, no processo industrial. Então, essas chaminés que tem uma parede larga, a gente tem que tomar cuidado e calcular o diâmetro interno da chaminé. A gente não está falando de diâmetro externo, é de diâmetro interno. Então, visto esse número, que pode ser calculado através de uma sonda, simplesmente uma sonda que consiga atravessar a chaminé, a gente consegue fazer esse cálculo, ou por dados de projeto, quem projetou a chaminé, quem construiu a chaminé, quem vendeu esse equipamento, o fabricante, enfim, no manual descritivo do equipamento, a gente vai ter esse diâmetro interno. Se a gente não tiver, a gente precisa calcular. Então, o que a gente tem que ter em mão é o diâmetro interno da chaminé e essas duas localizações, a entrada do fluxo da chaminé, que a gente vai chamar agora de última deformação
do fluxo e a saída, obviamente, lá para a atmosfera. Então, só fazendo uma ressalva, que não é só a entrada do exhaust choke que deixa o fluxo turbulento. A gente pode ter também outros fatores nas chaminés, que são mudanças estruturais das chaminés, que podem fazer com que o fluxo ele entre em ciclonicidade, que ele fique um fluxo ciclônico e que ele entre em turbulência. Onde é que isso acontece? Quando o diâmetro ele é estreitado ou ele é alargado, ou numa curva, num cotovelo, ou qualquer mudança, qualquer alteração da chaminé estrutural que venha mudar a direção do fluxo, pode causar, obviamente, uma turbulência e pode causar uma ciclonicidade no fluxo. Então a gente precisa entender onde é na chaminé que o nosso fluxo, no sentido para a atmosfera, sentido equipamento à atmosfera, o último lugar, o último ponto onde o fluxo gasoso ele sofre a última deformação, a última possibilidade de ele ficar turbulento. Então a gente precisa definir isso. Qual é a última deformação para a partir dali a gente começar a contar a altura do nosso ponto de amostragem. Então calma lá que agora a coisa ficou mais fácil. De posse do conceito de última deformação do fluxo gasoso e com o diâmetro interno da chaminé na mão, a regra é muito simples para a gente definir a altura. O que as normas falam é o seguinte, que a gente tem que definir uma altura mínima ideal, ou seja, a partir dali já estamos em uma zona de conforto para a gente instalar os nossos pontos de amostragem. Então os pontos de amostragem devem ser instalados 8 diâmetros internos acima da última deformação. Beleza? Então, a partir da última deformação, a gente vai contar 8 diâmetros internos e a partir dali a gente vai ter uma faixa para fazer os nossos pontos de amostragem. Essa é uma condição antes do ponto. Antes dos pontos de amostragem é que a gente tem que contar pelo menos 8 diâmetros internos. Mas tem uma condição também após o ponto de amostragem. Porque a gente viu que lá próximo da saída da chaminé, o fluxo volta a ficar turbulento. Então as normas falam que após o ponto de amostragem, a gente tem que ter pelo menos 2 diâmetros internos. Então vamos olhar para a chaminé e vamos entender da seguinte forma. A faixa onde eu devo instalar os meus pontos de amostragem tem que ser de pelo menos 8 diâmetros internos de baixo para cima, ou seja, da última deformação até chegar à altura de 8 diâmetros internos e de pelo menos 2 diâmetros internos de cima para baixo. Eu faço esse valor mínimo e o valor máximo do meu range na chaminé, calculo isso e aí dentro dessa faixa a gente pode instalar em qualquer lugar os pontos de amostragem que a gente vai estar com segurança que a gente está minimizando ao máximo o risco de encontrarmos fluxo ciclônico na chaminé. Então, você pode estar aí pensando agora e se perguntando o seguinte, poxa, mas eu tenho uma chaminé aqui que não tem 10 diâmetros de altura, 10 diâmetros internos. Minha chaminé é mais baixa do que isso. Qual a solução? O que é que eu faço? Eu tenho que prolongar a minha chaminé? Olha só, o ideal é que você priorize o prolongamento dessa chaminé, porque chaminés altas são chaminés boas, tanto para indicadores ambientais de qualidade do ar, chaminés altas facilitam a dispersão de poluentes na atmosfera, e são chaminés boas para, obviamente, os monitoramentos das emissões atmosféricas. Mas calma lá, porque enquanto você não decide, enquanto você não tem o recurso, enquanto você não tem como tomar a decisão de prolongar a tua chaminé, a gente tem uma segunda regra, dita também pelas normas, que a gente precisa atender para fazer em chaminés que não atendem essa altura de 8 e 2 diâmetros. O que é que acontece? A regra mínima, as alturas mínimas, elas diferem um pouco, só no número. O que é que acontece? A primeira distância, a distância da última deformação até o ponto de amostragem é de 2 diâmetros internos, tá? E a distância da boca da chaminé, da saída da chaminé para baixo é de meio diâmetro interno. Então, a gente tem as condições mínimas ideais, que são aquelas primeiras que a gente conversou, e a gente tem as condições mínimas, que se você tiver uma chaminé mais baixa, você pode tentar atender isso aí também. Só que eu já vou te avisando, existe um risco da gente encontrar fluxo ciclônico em chaminés nessas condições. Mesmo a norma pontuando essas distâncias, nós já encontramos em chaminés que atendem a essas condições mínimas com fluxo ciclônico. O ideal é que seja aproximado cada vez mais das condições mínimas ideais.
Então, se você tem uma chaminé que não tem a altura mínima ideal para construir o ponto de amostragem, você tenta se afastar ao máximo, obviamente, da última deformação do sentido do fluxo do equipamento para a atmosfera e tenta seguir essa regra de não chegar tão próximo da saída da chaminé, porque lá próximo a gente vai encontrar a turbulência de fluxo também. Até agora, a gente aprendeu a calcular a altura dos pontos de amostragem, mas a partir de agora a gente vai entender como é que a gente dispõe os pontos de amostragem nas chaminés. E aí existem duas regras, uma regra para a chaminé retangular e outra regra para a chaminé circular. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai tratar aqui só sobre as chaminés circulares, que é a maioria dos casos dos processos industriais. Mas, obviamente, que em outro conteúdo a gente vai trazer à disposição para chaminés retangulares. Para as chaminés circulares e para as chaminés retangulares também, essa premissa que eu vou dizer agora, ela é para as duas chaminés. Os pontos eles devem ser instalados na mesma altura. Tá? Então a gente mediu a altura, definiu qual a altura que a gente vai instalar os pontos eles devem ser instalados ali, naquela mesma altura. Outra coisa importante é o seguinte, são furos que a gente vai fazer na chaminé. Esses furos a gente orienta que eles sejam feitos e que seja feito o flange e parafuse esse flange para que os próximos monitoramentos, as próximas equipes que vierem acessar a chaminé não tenham problema e nem que você precise demandar mover toda a energia de novo para fazer os furos novamente. Então, uma vez feito os furos, é importante que a gente coloque flange nesses furos para o acesso aos próximos monitoramentos. E aí, existe outra regrinha, e aí essa é só para a chaminé circular, que a gente precisa dispor os pontos de amostragem 90 graus um do outro. Então a gente faz um furo, conta 90 graus, faz outro furo. Para chaminés menores que 3 metros, a gente orienta a fazer só os 2 furos, porque as sondas dos equipamentos conseguem acessar a chaminé inteira. Mas para chaminés com um diâmetro interno maior que 3 metros, a orientação é que sejam feitos 4 pontos de amostragem. 4 furos na chaminé, 90 graus um do outro, fechando 360 graus que tem uma chaminé circular, e aí sim a gente consegue, com os equipamentos, acessar todos os pontos da chaminé. Outra coisa muito importante é que o diâmetro do ponto de amostragem ele tem que ter 10 centímetros ou 4 polegadas, porque esse diâmetro é que vai possibilitar a entrada da maioria dos equipamentos de monitoramento de emissões atmosféricas. Então, é muito importante seguir também à risca esse diâmetro do furo, porque obviamente que um furo menor, um furo feito que não possibilita a entrada do equipamento, a equipe vai chegar e não vai ter como realizar o monitoramento. E agora a gente vai tratar sobre a última condição para deixar uma estrutura de amostragem bacana que possibilita o monitoramento de emissões atmosféricas, que é a plataforma de amostragem. A plataforma de amostragem, o acesso até esses pontos, eles devem ser feitos prioritariamente por plataforma fixa. O interessante é que seja instalada a escada de acesso, que pode ser escada marinheiro, ou escada de 45 graus, ou escada de caracol na chaminé, e que exista uma plataforma fixa lá em cima. Caso você esteja na urgência do monitoramento e a tua chaminé possibilite a armação de andaimes, tem estrutura para armar os andaimes, é possível também, contanto que atenda às normas técnicas de segurança e de montagem de andaimes, não tem problema nenhum fazer o monitoramento com armação de andames. Outra coisa também é que pode ser feito o monitoramento se a chaminé possibilitar isso para chaminés mais baixas, quando eu falo mais baixo, menor que 10 metros, 15 metros, até por conta do alcance das plataformas móveis, as PTAs. Pode ser feito também o monitoramento através das PTAs, mas tem que tomar cuidado também com a estrutura, com o entorno da chaminé, porque essa PTA ela vai precisar ficar se movimentando entre os pontos, tá? Então, uma coisa muito importante é a gente entender quais são as dimensões dessa plataforma fixa que a gente precisa instalar. A plataforma fixa ela tem que ter no mínimo 2 metros entre a parede da chaminé e o guarda-corpo da plataforma, tá? Essa é a primeira regra. A segunda é a altura do guarda-corpo. A altura do guarda-corpo ele tem que ter 1,5 metro de altura. Outra coisa muito importante é que a gente tenha acesso a todos os pontos de amostragem. A plataforma ela deve ser construída de forma que todos os pontos de amostragem possam ser acessados
pela equipe técnica que vai realizar os monitoramentos. Eu finalizo por aqui esse conteúdo, espero ter contribuído para tirar as suas dúvidas e me encontro à disposição para a gente conversar mais sobre emissões atmosféricas, qualidade do ar, dispersão atmosférica. Então, obrigado por ter ficado até aqui comigo, fica com Deus e até a próxima!